Boa paz, Senhor. Vamos colocar de pé e fazer oração para dar início à obra de nosso Deus. Oramos. Senhor Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu de estar na Tua casa para Te adorar, para Te glorificar, para aprender do Senhor que é humilde e manso de coração. Pai, vem abrir o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Abençoe este culto nesta noite. Recebe o louvor da Tua igreja na Tua glória. Pai, assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15. Louvado seja Deus. É bem conhecido de toda a igreja. Hino de número 15. Louvado seja Deus. Louvamos o Senhor. O tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu cedo me fiz converter, eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados eu vi sobre minha espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele eu achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Pão de dedo então enche meu coração com o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em tua luz. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 193. Neste louvor tirar dízimo e oferta para a casa do Senhor. Mas oferta com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não importa a quantidade, não importa, é que você dê com alegria para a obra de nosso Deus. Em nome de Jesus. 193. Louvado seja Deus. Estou minha alma a Deus suplica e não recebe
confiando fica em suas promessas, que são bonitas e infalíveis pra te valer, porque te abate, oh minha alma, e te comove, pede na calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus detende, e o mal lhe salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, oh minha alma, e te comove, pede na calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as vinda, no que alegre a sua vinda. Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá, porque te abate, oh minha alma, e te comove, pede na calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Nosso irmão Isaac, for oração, representante do pastor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos se pôr de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, te peço, meu Deus, que usa o Teu servo nesta noite, Pai, como de costume, que o Senhor venha falar, meu Deus, não o que queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor, meu Deus, quer falar nesta noite. Pai, fique conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade, né, que Deus nos concedeu, Deus nos trouxe, nos deu essa grande oportunidade. Não sei se tu vê assim, mas eu vejo assim e é assim. Louvado seja o nome de Jesus. Bora meditar no assunto da nossa escola bíblica. O assunto que era para domingo. E nós fizemos a nossa Santa Ceia. A Santa Ceia no primeiro domingo. Então a gente passa o assunto da escola bíblica na terça-feira. Então bora em nome de Jesus, fica de pé. E bora para a lição de número 6, que era para o dia 5 de fevereiro de 2023. Que tem como título o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo nos diz assim: Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada
entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe aí, para você que não tem a revista e queira acompanhar nas vossas Bíblias, mas deveria ter a revista da escola dominical, deveria participar da escola dominical. Então, no próximo trimestre, procure. E agora mesmo, pode ir dando o nome para o irmão Wendel, você entendeu? E compre a sua revista e participa da escola dominical, porque a escola dominical é um curso básico em teologia permanente. Grave isso aqui. A escola dominical é um curso básico em teologia permanente. Todos esses assuntos que nós estamos meditando, você entendeu? Eu acompanhei quando cursamos teologia, e você vai acompanhar também. Quando você estiver cursando teologia, vai vir esse monte de assuntos. Então, isso aqui é um curso básico em teologia permanente. Atos 2, do versículo 14 ao 24, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém. Curva sua cabeça e ora a Deus comigo, agradecendo a Deus pela palavra lida. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer por esta palavra e para te pedir, Deus, que toma a primazia da nossa reunião. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas e melhorar, meu Deus, o nosso espiritual, melhorar a nossa conduta espiritual, melhorar a nossa vida, Deus, e nos levar, Deus, a mergulhar cada dia, Deus, no poder do Senhor, na dimensão do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, viver avivados na terra, porque para vencer as adversidades, precisamos de um avivamento, precisamos de um despertamento. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Quero apresentar os nossos amigos que nos visitam nesta noite. Está conosco nossa amiga Marina. Cadê Marina? Levanta a mão aí, Marina. Está ali, Deus abençoe. Paulo, cadê nosso amigo Paulo? Levante a mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Daiane, Deus abençoe. Judite, Deus abençoe. Gabriele, Deus abençoe. Marieusa, Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome de Jesus. Bora para a introdução do nosso assunto. Nessa lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso,
e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro, ele seguiu Jesus, ele andou com Jesus, mas antes de ser batizado com o Espírito Santo, era um crente descontrolado. Ele era descontrolado, para você entender melhor. Então ele não tinha aquele controle. Também ele não tinha aquela convicção. Mas quando Jesus batizou ele com o Espírito Santo, a vida de Pedro mudou e ele passou a ser aquele crente de mais convicção, de mais poder. Você entendeu? Então, aqui é o antes e o depois. Louvado seja Deus do nosso irmão Pedro. Bora para frente. Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a respeito, a seu respeito, diante dos outros discípulos. Mas imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Então, olha como que era Pedro. Ele oscilava. Ao mesmo tempo que ele entendia as coisas de Deus, daqui a pouco Pedro virava para o outro lado. Então Pedro não tinha uma noção, ele não tinha uma tese, uma linha de pensamento seguro. Jesus disse: Ei, o que é que o povo diz a meu respeito? Eles dizem que eu sou o quê? Uns dizem: o senhor é Elias, João Batista, o senhor é não sei quem. Aí Pedro chega e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aí Jesus disse para ele: Tu acertou, Pedro. Foi Deus que te revelou isso aí. Pedro ficou todo cheio, certamente disse: Pronto, o Senhor me parabenizou. Ali na frente, Jesus disse: Olha, eu vou, certo? Eu vou ter que ir para Jerusalém, vou padecer, eles vão me matar, vão me crucificar. Aí o outro Pedro, que Pedro era dois, ele era pego e era gavião. Aí o outro Pedro se manifestou: Senhor, não faz isso contigo mesmo, não. O Senhor tem poder para matar esse povo, acabar com todo mundo. Não faça isso contigo, não. Não se entrega, não. Mata esse povo. Jesus disse: Para trás de mim, Satanás.
Porque naquele momento, Pedro ele deu brecha para o diabo usar a boca dele. Por isso Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava repreendendo quem estava usando a boca de Pedro. Mas Satanás usou a boca de Pedro, não é porque Satanás tem poder isso e aquilo, porque Pedro deu lugar. Então você vê que Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, você vê que Pedro era oscilante. Às vezes ele era anjo, às vezes, está entendendo? Bora ver mais outra coisa de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Ele diz que ele o negaria 3 vezes. E Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. A primeira vez que Pedro negou, diante de uma criada. Você vê lá na Bíblia. A segunda, diante de outra criada que dissera que ouvira com Jesus. E a terceira, Pedro negou Jesus diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Eu juro que eu não conheço. Eu juro que eu não sou do grupo dele. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos. Falar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E o nome de Pedro foi destacado. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. Então o tal do Pedro, Jesus disse: eu vou ser entregue e tal, e ferindo o pastor as ovelhas se dispersa, e vocês vão me negar. Os outros ficaram quietos, mas Pedro já se manifestou e disse: eu não vou te negar não, Senhor, de jeito nenhum. O que daí nós come. Quando levaram Jesus, certo? Que perguntaram, uma criada perguntou: tu é de Jesus? Ele disse: eu não. Outra disse: eu te vi com ele. Não. Outro disse: ele até jurou, praguejando. Não, eu juro pelos meus filhos, que eu não sou dos deles. Mas Jesus falou para ele, explicou: olha, Pedro, tu está dizendo que não vai me negar, mas antes que o galo canta, tu vai me negar 3 vezes. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aprendendo sobre o ministério de Pedro. Como foi o ministério de Pedro? Pedro após o Pentecoste. Então Pedro antes do Pentecoste, naquele dia da festa Pentecoste, Deus fez um reboliço. Naquele dia reunia muitas pessoas em Jerusalém. E Jesus pediu à igreja que ficasse. Quando ele foi assunto aos céus, quando ele deixou a terra e subiu, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Não sai de Jerusalém não. E eles ficaram numa casa, umas 120 pessoas orando e clamando, e passou dias e passou dias. No dia da festa Pentecoste, era uma festa que reunia muita gente de muitas regiões. E naquele dia o Espírito Santo baixou. E quando o Espírito Santo baixou, Deus batizou aquele povo com o Espírito Santo. E quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a pessoa fala línguas estranhas. A pessoa recebe uma descarga espiritual, um poder de Deus na sua vida. E aí ele recebe, louvado seja Deus, o dom de falar línguas estranhas. E aí, rapaz, as pessoas ficavam dizendo: eles estão bêbados, eles estão embriagados, que não sei o quê. E Pedro estava nesse grupo. Então, antes desse dia, Pedro era esse crente oscilante. Era esse crente que não tinha firmeza. Era esse crente que um dia era pega, outro dia era gavião. Então, ele mudava. Mas ele era um crente. Ele era uma pessoa de Deus. Ele oscilava, não era por maldade. É porque ele era fraco. É porque ele não tinha
o poder que Deus prometeu. Ele não tinha. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele não era revestido, você está entendendo? Mas agora bora ver o que aconteceu com Pedro após o Pentecoste. Pedro foi batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos de coração, indagavam-lhe a respeito do que deveria fazer. Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Louvado seja o nome de Jesus. Então Pedro, depois de batizado no Espírito Santo, ele tomou a palavra e ele teve que encarar as lideranças religiosas que não concordavam com aquilo. E Pedro disse: o que aconteceu aqui não é embriaguez. Isso aqui está se cumprindo a palavra de Deus, porque Deus falou através do profeta Joel, e Pedro usou as escrituras, disse: vai lá no livro do profeta Joel, que vocês vão ver o que Deus deixou escrito. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então isso que aconteceu nessa festa Pentecoste foi um derramamento do poder de Deus, do Espírito Santo. E esse povo não estão embriagados. Eles estão falando línguas estranhas, em mistério, eles estão falando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa pregação, aí ele entrou no assunto. Certo? E o que vocês devem fazer é aceitar Jesus, é arrepender e ser batizados em nome de Jesus para receberem o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a pregação foi tão recheada de poder, a pregação foi tão cheia de poder, de unção, que a Bíblia diz que quase 3.000 almas foram batizadas. Nós estamos meditando a respeito do ministério de Pedro, do antes e depois. Antes do batismo com o Espírito Santo e depois do batismo com o Espírito Santo. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, que era uma esmola, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Em nome de Jesus Cristo, imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro vai, toma a palavra, que ele não tinha coragem de enfrentar as lideranças judaicas, mas ele, cheio de Deus, ele tomou a palavra e encarou as lideranças. E disse: o que aconteceu aqui nessa festa Pentecoste
Isso aqui não foi embriaguez, isso aqui não foi cachaça, isso aqui não foi fanatismo. Isso aqui foi uma coisa, foi uma passagem bíblica que cumpriu aqui hoje. O Senhor Deus usou a boca do profeta Joel e disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E foi isso que aconteceu. Você está vendo uns aí tendo visões, você está vendo uns aí profetizando. Isso aí que está acontecendo é se cumprindo o que a palavra de Deus ensina. Depois que ele falou para esse povo, o povo aceitaram Jesus, quase 3.000 almas foram batizadas. Aí ele está indo lá para o templo e encontra com esse homem coxo. O homem está lá todo atribulado. E o homem pedindo uma esmola. Me dá uma esmola, me dá uma moeda. Ele disse: eu não tenho isso, tenho aquilo. Mas em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, anda. E aquele homem levantou e andou. Quem fez isso foi Pedro? Não. Foi o nome de Jesus na boca de Pedro. Você vê que depois disso ele aproveitou essa ocasião para falar do milagre. E ele aproveitou para falar da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. E ele acabou, esclarecendo. Isso aconteceu. Não foi de mim mesmo. Eu não tenho poder para fazer isso. Eu usei o nome de Jesus. Eu disse: em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, receba a cura. Louvado seja Deus. Então Pedro, ele sempre fazia menção, levando as pessoas a entender que o ser humano de si mesmo não tem poder para isso, mas é o nome de Jesus, é a pessoa do Senhor Jesus. Lembra quando ele disse: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, há outro nome no qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então Pedro, ele sempre, louvado seja Deus, reconhecia o senhorio, a soberania de Jesus. Ele disse: eu faço isso, louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus está na minha vida e Ele me dá esse poder para eu fazer. Mas de mim mesmo eu não tenho nada. Então você está entendendo o Pedro antes do batismo no Espírito Santo e o Pedro depois do batismo no Espírito Santo. Pedro avivado em outra ocasião. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Olha que negócio. O apóstolo foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Olha que coisa. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas convenções ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos. Então observe o Pedro antes e depois. O Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e o Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Então, você lendo isso aqui, você entende que Pedro passou a ser aquele apóstolo, aquele discípulo equilibrado. Pedro passou a ter uma convicção
do que ele era diante do Senhor. Aí Pedro não negou mais Jesus. Olha como é que foi a morte dele, ele foi decapitado. Quando Jesus foi levado, que Pedro negou Jesus, ninguém estava dizendo, se tu é um dos tais, nós vamos te crucificar junto. Ninguém disse isso. Só disse, tu é um deles, né? Não, eu não conheço ele. Ei, eu te vi andando com ele. Não, você está enganada, mulher. Ei, a tua voz te denuncia, o teu sotaque denuncia que tu é do grupo dele. Não, eu não conheço. Até jurou. Mas quando o pessoal saíram, o galo cantou. E Pedro lembrou do que Jesus disse. Antes que o galo canta, Pedro, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu me nega. Então Pedro, antes de ser revestido do poder de Deus, era esse Pedro, oscilante. Lembra quando o pessoal foram pegar Jesus? E Pedro já puxou lá a espada e deu na orelha do soldado e arrancou a orelha do soldado? Era esse Pedro, você está entendendo? Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando ele foi avivado, Pedro passou a viver uma vida diferente. Uma comunhão diferente, uma comunhão mais íntima com Deus. E aí Deus começou a usar Pedro para ele tomar a palavra daquelas autoridades que estavam dizendo que a igreja estava embriagada, que estava loucos, que não sei o quê. Pedro disse, não, mas isso aí é para se cumprir o que Deus falou na boca do profeta Joel, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E um bocado aceitaram, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Pedro está indo, você entendeu? Com João, lá para a porta formosa do templo, em Jerusalém, encontra esse homem, esse coxo. Rapaz. E aí ele só, em nome de Jesus, receba a cura. Então Pedro, louvado seja Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, ele fez isso. Em outra ocasião, pregando a palavra de Deus, quase 5.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador, com a mensagem do apóstolo. Louvado seja o nome de Jesus. As autoridades até reuniram para querer condenar Pedro, querer punir Pedro, né? As lideranças lá, o Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Louvado seja Deus. E perguntaram, com que ousadia tu faz isso? Com que autoridade tu faz isso? Ele disse, em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram. Louvado, ele ressuscitou. E quando eles chegaram lá naquela casa onde os irmãos estavam reunidos, que eles fizeram uma oração, o lugar tremeu. Então houve um grande avivamento. Quando Pedro chegou ali, orou por um homem chamado Enéas, que estava ali paralítico há 8 anos, e Enéas foi curado. Orou, você entendeu? E Deus ressuscitou Dorcas. Bendito é o nome de Jesus. Deu para você entender? Uma mensagem objetiva que dá para você entender. Quem foi Pedro antes do batismo com o Espírito Santo? Quem foi Pedro depois do batismo com o Espírito Santo? Então é por isso que a nossa igreja, ela sempre defende o pentecostalismo. A nossa igreja, ela sempre defende o glória a Deus, o aleluia, bendito é o nome de Jesus, o língua estranha. A nossa igreja sempre defende isso. E quando nós estamos naquele reteté, não parece um rebanho de doido? Parece. Quem não entende diz. Deve estar tudo doido, porque a gente sai do modo de vida secular, material, e a gente entra no modo de vida
que só quem está vivendo aquilo consegue entender. Mas é contagiante. Um dia um irmão levou o patrão à igreja e chegou lá, não teve jeito. Teve que sentar do lado de outro irmãozinho da igreja. O irmãozinho já levantou: ô irmão, isso aqui quem é? Ô irmão, meu patrão. Ô patrão, prazer em conhecer o senhor, seja bem-vindo à nossa igreja, sinta-se bem com a gente. E sentou do lado daquele homem. E o irmão do outro lado. Um irmão avivado e o outro apagado. O apagado, o empregado do homem. E o irmãozinho está lá. Cantou um hino. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Canta labachúrica. Glória a Deus. E agora me alegra em sua luz. E o irmãozinho estava ali. E o irmãozinho já começou. Oh Jesus, oh quão cego eu andei. Jesus, eu andei afastado do Senhor, no pecado, na miséria. E não queria saber de servir o Senhor. Mas o Senhor me conquistou. O Senhor foi atrás de mim. Não fui eu que fui atrás do Senhor. Foi o Senhor que foi atrás de mim. E hoje eu estou aqui. Foi na cruz onde o Senhor morreu por mim para me dar a vida eterna. Obrigado, Jesus. E aqui pau e glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. É por isso que eu te adoro nesta noite, Jesus. Eu magnifico o Senhor nesta noite. E o outro do outro lado dizendo: meu Deus, vai atrapalhar meu patrão ouvir o louvor. Ainda tem essas misérias dentro da nossa igreja. Eu não sei o que essas pragas fazem dentro da nossa igreja. Porque se eu fosse para eu viver dentro da nossa igreja, não concordar com o Pentecoste, é melhor não viver. O que é que eu fico fazendo dentro de uma igreja pentecostal, se eu não gosto de Pentecoste? E o irmãozinho não estava nem aí, glória a Deus, aleluia. E o patrão ali dizendo: rapaz, que irmãozinho. E Deus começou a trabalhar no coração do patrão. Quando terminou o culto, que o irmão fez o convite, o patrão disse, gritou dentro da igreja, ela de pé: eu me rendo aos pés de Jesus. Porque o que eu vi esse irmão fazer aqui, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o que Jesus fez por ele naquela cruz. E outra coisa, eu estou me rendendo aos pés de Jesus. Mas eu quero pedir permissão, pastor, para liberar esse irmãozinho. Ó, e o outro empregado ficou de lado, o idiota. Para liberar esse irmãozinho, para ele me ensinar a ser um crente como ele é. Eu quero ser um crente igual a ele. O pastor disse: fica à vontade, meu irmão. Irmão, o que a gente faz? Embora para a oração de madrugada. O outro não ia, mas o patrão ia. Vambora, meu irmão. Nós vamos jejuar um dia sim, um dia não. E o jejum tem que ser até 3 horas da tarde. Pois vambora, meu irmão. E aí formou aquele crente Pentecoste puro. Quando uma pessoa aceita Jesus na igreja, não tem jeito, ele começa a andar com um tipo de crente da igreja. Um vizinho, um irmão que mora mais perto, um parente. E quando eu vejo uma pessoa aceita Jesus,
e começo a andar com um crente pentecostal, um crente que gosta de poder de Deus, eu fico todo feliz. Mas quando eu vejo uma pessoa aceitar Jesus e começar a andar com um crente da nossa igreja, esses crentes que não adoram, esses crentes que não glorificam, esses crentes que não vivem o Pentecoste, eu já sei que aquela pessoa é 80% de ser um crente velho, gelado, frio, que só a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então isso aqui não é loucura, isso aqui não é fanatismo. Isso aqui é Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Eu não sei o que esse povo dessas igrejas que não acredita nisso faz. Só a misericórdia do Senhor. A igreja de hoje, o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta, quando o Senhor fez aquela pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes, se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. Você pode observar que em muitas igrejas, num culto de ensinamento, não vem 30% da igreja. A nossa ainda está vindo mais. E embora pedir Deus para ter misericórdia. Então há uma necessidade de um avivamento. E o avivamento vem segundo um quebrantamento. Vem segundo uma humildade da pessoa. Então é meu dever chegar na igreja e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, independente de qualquer coisa, de quem dirige, de quem prega, de quem canta. Então eu preciso me derramar na presença de Deus, para eu sentir a presença de Deus na minha vida. Então lembra que eu falei domingo que quando eu aceitei Jesus, um irmão disse: isso é por pouco tempo. Eu já chorei hoje. Ele disse: é para pouco tempo. Quando eu fiquei crente também, só foi uns 4 meses. Esse negócio depois passou. Aí eu toda a vida fui explosivo. Eu falei para ele: então tá bom de você aceitar Jesus de novo, que o senhor deixou de ser crente. Ele disse: quem é você para me falar isso? Eu já tenho 22 anos de crente. Eu falei: pode ter 1000. E quando eu cheguei em casa, eu falei para Deus: Deus, eu me preocupei agora, que eu não quero virar aquele tipo de crente, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Embora fazer um combinado aqui nós dois. Chego para cá, Deus, eu me comprometo a me quebrantar, a dilatar meu coração e a te adorar em qualquer reunião que falar do Senhor. Pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser debaixo de um pé de pau, pode ser na casa do irmão, aonde eu reuni com os irmãos para nós fazer um culto e adorar o Senhor. Eu prometo que eu vou me derramar, mas eu quero que o Senhor me enche. Eu quero que o Senhor fale comigo. E até hoje, nunca fiquei um culto sem chorar e sem receber a presença de Deus. Vai fazer 30 anos que aceitamos Jesus. Só que eu e Gilvinha, nós levamos isso ao pé da letra. Então todo dia para mim eu fiquei crente hoje. E eu preciso me humilhar mais. E todo dia eu preciso reconhecer que eu não sei nada, que eu não posso fazer nada só. E que eu preciso de Deus. Aí vem o quebrantamento. Aí vem o avivamento. Então a igreja que ainda tem um pastor que leva, que se quebranta, e que leva a igreja a um quebrantamento, ainda vai mais ou menos. Mas eu vi algumas igrejas que só a misericórdia do Senhor, parecendo que estão numa reunião secular. Se tu veio à igreja e tu não sentiu a presença de Deus, tu está se desviando do evangelho de Jesus. Não vai demorar muito tempo para o diabo te catar, não.
Você está levando só na casca, só no tora. Mas vai chegar o dia. Ou você acorda e se desperta como Pedro se despertou e receba um avivamento. Ou então um dia o diabo vai acabar ceifando sua vida. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada, da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Então a igreja ela precisa estar avivada. Um irmão falou para mim, tem 4 anos que não tem uma decisão de alma na nossa igreja. Batismo com o Espírito Santo, não sei quando teve. Cura, ninguém se fala. Então, quando você pega esses relatórios, você ainda diz, a nossa igreja está mais ou menos. Porque a nossa igreja, as pessoas aceitam Jesus. Na nossa igreja, não tem 5% dos crentes da nossa igreja que não é batizado com o Espírito Santo. Na nossa igreja, Deus tem curado ao vivo para a glória do seu santo nome. Então, isso são sinais que mostram que a igreja está viva. Não está lá aquela coisa toda como Deus gostaria que tivesse, que eu gostaria que tivesse, mas ainda está andando. A igreja ainda está desfazendo as obras de Satanás, ainda está conscientizando vidas, ainda está indo atrás de vidas. Então a nossa igreja, ela está fazendo. Mas muitas não fazem mais. Então uma igreja precisa ter batismo no Espírito Santo, a igreja precisa ter salvação de almas, a igreja precisa ter curas. E a nossa igreja essas coisas estão acontecendo dentro da nossa igreja. Você já viu aí um bocado de pastor que para a igreja dele fazer um barulhozinho, ele tem que trazer alguém de fora. Novidade. Esses pastores que estão fazendo isso, infelizmente, porque estão vazios. Porque se eu estou cheio de Deus, basta eu cantar um hino e Deus testifica com o espírito do crente e o crente sente a presença de Deus. Eu não preciso de pregadores A ou B para avivar a nossa igreja. E quando você vê o pastor diz, eu não tenho coragem de chamar os crentes que eu pastoreio para batizar com o Espírito Santo, para ser batizado no Espírito Santo, é porque ele infelizmente está deixando a desejar. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mas especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Aquelas 5 virgens prudentes, elas viviam avivadas e dizendo, a qualquer hora Jesus vem, qualquer hora Jesus volta, a qualquer hora o noivo chega. 5 eram imprudentes, não vigiaram, por isso ficaram, por isso sobraram. Mas 5 era prudente. E essas 5 prudentes encontraram com o noivo. Se eu e você
manter a nossa vida espiritual avivada quando a trombeta de Deus tocar, para Jesus arrebatar a igreja. Eu e você subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Mas só vai subir o crente avivado. Só vai subir quem estiver avivado. Só vai subir quem estiver avivado. Porque o crente, quando ele esfria na fé, o crente, quando ele desanima, o crente, quando ele perde essa convicção, ele perde até a certeza de que ele vai subir ao encontro de Jesus. Então eu preciso viver o avivamento. Eu preciso manter esse avivamento de pé. Quantos aqui, quando aceitaram Jesus, foram avivados? Mas infelizmente foi acabando. E hoje já não tem mais gosto pela igreja. Já não tem mais gosto pelo culto. Não sente mais gosto de vir ao culto. Não sente mais gosto de vir à igreja. Isso é o primeiro sinal de que o avivamento está acabando. Isso é o primeiro sinal de que o avivamento está acabando. Aí chega na igreja, não adora a Deus, porque esse avivamento não é só uma vez na nossa vida. Esse avivamento tem que ser contínuo. Essa adoração tem que ser contínua. Mas muitos acham que é só a primeira vez e acabou. Quantos chorava na presença de Deus adorando o Senhor, hoje não chora mais. Quantos falava línguas estranhas, foi batizado no Espírito Santo, mas não deu continuidade, e por isso se esfriou na vida, e hoje não fala mais. Muitos. Mas que Deus possa ter misericórdia de mim e de você. Que Deus possa ter misericórdia da gente. E que a gente possa continuar fazendo o trabalho do Senhor. Uma igreja que está avivada, ela faz missão. Ela corre atrás das almas. Eu estava falando para os irmãos ali. A nossa igreja, no mínimo, 25 pessoas aceitam Jesus no nosso campo. É 300 pessoas, no mínimo, que aceitam Jesus por ano. 200 firmas. Por isso que a igreja vai andando, por isso que a igreja, muitas pessoas vão se ingressando na nossa igreja. Isso não é porque nós falamos bonito, não. Eu falo muito é feio, é errado, é um negócio, eu sou burro demais. Mas isso é porque a igreja está ajustada. Quando a igreja está ajustada, cadê que você vê criança correndo dentro da igreja? Você não vê irmão aí atendendo telefone, celular. Você não vê irmão aí mandando áudio para não sei quem que ficou em casa. Porque não é permitido dentro da nossa igreja. Porque aqui é 1h30 de adoração ao Senhor. É 1h30 de celular desligado. É 1h30 para a gente ficar ligado no reino dos céus e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então por isso que a nossa igreja é assim. Por isso que a nossa igreja é a igreja que mais cresce nessa micro-região. Agora o pastor, quando ele tem medo de falar a verdade para a igreja, ele tem medo de cobrar essas coisas da igreja. Aí ele fica com medo do irmãozinho afastado da igreja. Se o irmãozinho afastado da igreja porque cobraram dele para ele desligar o celular e adorar o Senhor, é porque ele não queria nada com Deus, que quem quer alguma coisa com Deus, quando ele recebe uma cobrança dessa, ele diz amém, assim seja, eu vou fazer assim, que é para o meu bem. Quem quer ir morar no céu entende. Agora quem não entende é porque não quer ir morar no céu. E você que está aqui com a gente, que ainda não é crente, nesta noite você tem a oportunidade de sentir também esse avivamento, sentir também esse poder na tua vida, esse poder sobrenatural. O poder que eu digo é a presença de Deus na tua vida, é a alegria do céu na tua vida, é uma alegria incomparável. Nós não somos incutidos, não somos fanáticos,
não somos obrigados a vir à igreja, não, ninguém é obrigado a vir. A gente vem à igreja porque a gente passa a tomar gosto, porque a gente sabe que se chegar aqui e adorar o Senhor Jesus, que a gente vai receber a presença de Jesus na nossa vida. A gente tem consciência disso, a Bíblia nos ensina. E você que está aqui com nós nesta noite, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você que está desviado, volta para Jesus. Eu vou cantar um hino aqui. E enquanto eu cantar esse hino, você, irmão, você ora em espírito, ora só no pensamento, pedindo a Deus para quebrar essas barreiras e ajudar nossos amigos a vir à frente e receber Jesus como Senhor e Salvador. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não está na igreja, medita na letra desse hino. Eu sou ruim para cantar, mas tu vai caçando um jeitinho para ver se tu entende, sabe que eu canto ruim demais. Aí é difícil de tu entender, mas tu vai dando um jeitinho para ver se tu entende. E medita na letra desse hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Cadê a primeira pessoa? Levanta de onde você está, toca nessa pessoa que está do seu lado e convida essa pessoa para vir à frente. Que é noite de guerra, é noite de guerra. Por acaso tu és teu amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Sim, meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ei, Pai, tens manchar, canta lá baixo, canta lá baixo e canta neve. Semblante de Deus, só os crentes de corações limpos poderão
ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Olha aqui. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, sim, trilharás, sim, na última hora um caminho brilhante de luz. É verdade, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Se coloca de pé e vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que passamos aqui. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós aprendemos, por todo esse ensinamento que o Senhor passou para nós. Meu amigo, depois que encerrar, se você sentiu no coração de aceitar Jesus e não teve força para levantar e vir aqui, depois você me procura ali na secretaria, chama um irmão, uma irmã que você conhece aí, e vai lá em nome de Jesus para você aceitar Jesus. Mas não volte para a tua casa sem aceitar Jesus, sem virar crente, porque Jesus pode voltar hoje, a gente pode morrer hoje, você entendeu? Então bora fazer a nossa parte para herdarmos a salvação. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa também necessitamos das orações. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos o Senhor por esta palavra, agradecemos o Senhor por esse ensinamento, e que esse ensinamento possa ficar no meu coração, e que o Senhor Espírito Santo de Deus possa acionar esse ensinamento em mim todos os dias, para que eu possa viver no avivamento, buscando o avivamento e preservando o avivamento na minha vida. Pai querido, abençoa teus filhos que levantaram as mãos. Eu não sei o que o teu filho, que a tua filha está passando, mas o Senhor sabe. E eu peço ao Senhor que visita teu filho, tua filha, e abençoa segundo a necessidade. Dá um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus em Cristo te abençoe.